As marés. O nível da água do mar varia ao longo do dia. Com uma régua de maré, podemos medir as variações do nível do mar. As variações do nível do mar também podem ser registradas pelo marégrafo.
referenciais inerciais. Logo, o nível de uma camada de água depende das forças aplicadas sobre ela e das forças de inércia associadas ao corpo em que a água está ligada. Por isto, para prever o nível dos oceanos, é necessário considerar também as forças de inércia da Terra derivadas dos seus movimentos de rotação e translação. Os oceanos cobrem apenas parte da superfície da Terra. No estudo simplificado das marés, a Terra é representada por uma esfera sólida, e os oceanos por uma camada fina de água que cobre toda a superfície da Terra. Quando a Terra gira, os oceanos são arrastados pela Terra e se deformam. No referencial da Terra, esta deformação não produziria variações no nível do mar ao longo do dia. Logo, o efeito da rotação da Terra não contribui para a maré e não precisa ser considerado em um modelo simples. O efeito da rotação pode ser eliminado se o atrito entre a Terra e os oceanos for desprezado. Assim, ela gira no interior dos oceanos sem deformá-los. A ação da gravidade da Lua sobre os oceanos produziria uma deformação na camada de água, porque a força gravitacional é maior nos pontos da camada mais próximos da Lua. Logo, se o atrito é desprezado, quando a Terra gira, nos pontos mais próximos da Lua existiria maré alta, e nos mais afastados, maré baixa. Isto contraria as observações nas regiões próximas ao Equador, onde existem pelo menos 2 marés altas em um período aproximado de um dia lunar. Será que a existência de 2 marés altas em um dia lunar poderia ser explicada pela ação conjunta das forças gravitacionais e das forças de inércia? A aceleração do centro de massa da Terra, na direção do centro de massa do sistema Terra-Lua, cria para o observador do referencial do centro de massa da Terra uma força de inércia que desloca os oceanos no sentido contrário ao da posição da Lua. A ação conjunta da força de inércia com a força gravitacional da Lua resulta na força geradora de maré da Lua. A forma aproximada dos oceanos, suposta estática, é resultante da ação das forças geradoras de maré e da força gravitacional da Terra. Como um líquido em equilíbrio, não pode ser submetido às forças tangenciais. A configuração de equilíbrio dos oceanos é alcançada quando a força resultante é perpendicular à superfície dos oceanos. Esta configuração corresponde a um elipsoide de revolução, cujo eixo está na direção da reta que une os centros de massa da Terra e da Lua. Logo, se o atrito é desprezado, quando a Terra gira, um observador local mede pelo menos 2 marés altas em um dia lunar. Próximo do Equador, na lua cheia ou nova, existem 2 marés altas em um dia lunar. Nas luas quarto crescente ou minguante, existem 2 marés altas com amplitudes menores. Os marégramas mostram que as características da maré dependem das fases da Lua. Como as fases da Lua estão relacionadas às posições relativas entre a Lua e o Sol,
devemos investigar a influência do Sol nas marés. Como a Terra translada em torno do Sol, no referencial do centro de massa da Terra existe uma força de inércia. A ação conjunta desta força de inércia com a força gravitacional do Sol dá origem à força geradora de maré do Sol. Quando a Lua e o Sol estão alinhados, as forças geradoras de maré do Sol e da Lua atuam na mesma direção, produzindo marés com amplitudes maiores em um dia lunar. São as marés de Cizígia. Quando a Lua e o Sol estão em quadratura, as forças de maré do Sol e da Lua atuam em direções diferentes, produzindo marés com amplitudes menores em um dia lunar. São as marés de quadratura. Isso explica a diferença entre as marés nas diferentes fases da Lua. O modelo estático da maré prevê marés parecidas para os pontos da Terra com latitudes parecidas. Isto não se verifica, como mostram os maregramas da Baía de Guanabara e da Baía de Sepetiba, com latitudes próximas. Estas diferenças não surpreendem, pois o modelo estático é muito simples. Nele, foram desconsiderados a existência de continentes e o movimento dos oceanos. O movimento dos oceanos é produzido por vários fatores, entre eles a mudança da posição da Lua e do Sol. De fato, a maré nos oceanos propaga-se como uma onda forçada que interage com a plataforma continental. A relevância da forma da plataforma continental na maré local pode ser demonstrada de uma forma qualitativa em uma cuba de ondas. O nível da onda nas paredes da cuba depende do seu comprimento, da sua profundidade e da sua largura. Logo, o nível de uma onda depende da forma da cuba. Por isto, é razoável que a maré dependa da forma da plataforma continental. A previsão da maré local, tão importante para a navegação, é registrada nas tábuas das marés, construídas com observações locais. Logo, a previsão detalhada das marés não é obtida do modelo estático das marés, e sim das tábuas das marés. As tábuas das marés fornecem as marés máximas e mínimas de cada dia. As tábuas das marés dos portos brasileiros são produzidas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha e estão disponíveis na rede internacional de computadores.